Olá, pessoal! Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Bem, nessa nossa quarta-feira vamos começar mais um dia de aula, mais um dia de atividades, tá certo? E hoje teremos as nossas aulas de ciências e geografia, tá bom? Bem, nas nossas aulas de ciências, que será a nossa primeira aula de hoje, estamos falando sobre o nosso corpo humano, tá certo? Como é que acontece as coisas no nosso corpo, né, que nos mantém vivos, nos mantém saudáveis, tá certo? E como fazemos esses movimentos, né, do nosso corpo naturalmente. Como é que isso ocorre, tá bom? Bem, e para o nosso estudo de hoje, estaremos fazendo uma revisão sobre o corpo humano. E logo no início desse estudo, lá na página 312, ele fala um pouquinho sobre o corpo humano e na página 313 fala sobre a célula e o sistema locomotor. Bem, serão esses dois assuntos que falaremos hoje, tá certo? De forma de revisão. Bem, para que o nosso corpo ele continue vivo, que ele faça a circulação do nosso sangue, existe, né, uma determinada coisa, né, que ela faz essa função no nosso corpo e ela é chamada de célula, tá? Então é a célula que faz, né, a ligação entre os órgãos, entre o sangue que passa no nosso corpo. Então a célula, ela é responsável por receber os nutrientes que entram no nosso corpo, por fazer o transporte deles em todo o nosso corpo e além dele estar circulando no nosso sangue, tá certo? Então a célula, ela é uma unidadezinha bem pequenininha que só dá para ser vista a partir do microscópio e ela é responsável pela passagem dos nutrientes no nosso corpo. Então ela é muito importante para a nossa sobrevivência, tá certo? O nosso corpo, ele existe trilhões de células de vários tipos e vários tamanhos, tá certo? Então tem um monte de células no nosso corpo, trilhões delas, e cada uma tem uma função, um tamanho diferente, então ela está aí para nos manter vivos, tá certo? E essas células, elas são neste formato, tá vendo? Nas nossas células está localizado ela é formada, né, por organelas, que são essas partezinhas aqui, e as organelas, elas são responsáveis pela realização das funções necessárias para a sobrevivência dessa célula, tá certo? Tem também o citoplasma, que é uma substância gelatinosa que preenche toda a parte da célula, tá bom? Tem o núcleo, que o núcleo ele é responsável por coordenar as funções da célula. E também temos aí, né, a membrana plasmática, que ela é a parte que cobre toda essa célula e mantém dentro dela as organelas, o núcleo e o citoplasma tudo juntinho, tá certo? Então a nossa célula ela é formada por essas partes, né? Membrana plasmática, que é toda a parte que cobre ela, né? O citoplasma, que é o líquido gelatinoso que está entre ele, dentro dessa célula. Tem as organelas, que elas são responsáveis pela realização dessas funções necessárias do nosso corpo. E tem o seu núcleo, que ele é responsável por coordenar essas funções, tá bom? Então, essas quatro partes são importantíssimas para a composição da nossa célula no nosso corpo. Essa imagem aí, ela é bem ampliada. É uma imagem proporcional para nos mostrar, né, como é essa célula. Não é uma imagem real, porque as células são muito pequenas. Então, só conseguimos observar, né, pelo microscópio. Então, dentro dessa célula está localizado o DNA, que é como nós fomos compostos, fomos formados lá na barriguinha da nossa mãe, tá certo? Então, tem o DNA genético da nossa mãe e do nosso pai dentro dessa nossa célula. Então, é assim que a gente identifica quem são os nossos pais, tá bom? É a partir do DNA, que é um exame feito em laboratório, quando é retirado, coletado sangue, ou a saliva, ou um fiozinho de cabelo. Então, essas células estão em todo o nosso corpo, bom? Bem, e o sistema locomotor
é um sistema responsável por esses movimentos que a gente faz, ó. Levantar o braço, de andar, de mexer a cabeça, tá certo? De mexer o nosso corpo, de locomover o nosso corpo, tá? Então, ele é composto por essas partes que estão aqui nesta imagem, tá? O nosso sistema locomotor, ele é composto, né, pelos ossos, o músculo e as articulações. Então, para que a gente possa se movimentar, né, para que possamos fazer esses movimentos no nosso dia a dia, é necessário ter esses ossos, os músculos e as articulações interligadas. Elas são ligadas. Aqui temos os nossos, ó, nosso músculo está debaixo dessa carne, sentimos aqui os nossos ossos. E entre esses ossos existem, né, as articulações, que é essa parte que faz esse movimento. Aqui não tem, porque aqui não faz. Aqui já tem, ó, porque eu estico e dobro o meu braço. Aqui tem, tá certo? Então, essas partes que a gente pode dobrar, é chamado de articulações, tá certo? E elas fazem a ligação do osso e do músculo no nosso corpo. Então, os ossos fazem a função de sustentar o nosso corpo, né? Os nossos ossos ligados, né? Eles têm as suas ligações, porque temos o nosso crânio, temos a nossa coluna vertebral, que fica aqui atrás, né? Temos vários ossos que são interligados. Esses são os maiores, o crânio, a coluna vertebral, aí temos a clavícula, temos as nossas costelas que cobrem os nossos órgãos. Todos esses ossos, né? Cada uma dessas partezinhas vocês podem identificar aqui, ó. Aqui tem mostrando todos os nomes dos nossos ossos. E desse lado de cá tem todos os músculos, os tipos de músculos. Esse músculo aqui da coxa é o quadríceps. Tem também o reto abdominal, que fica nessa parte aqui do nosso abdômen. Temos os nossos bíceps, que é esse músculo aqui, tá certo? Esse daqui de trás já é o tríceps, tá? Temos vários músculos, né? Várias partezinhas que são identificadas com os nossos músculos e abaixo deles temos os nossos ossos, tá certo? Então, os músculos, eles cobrem os ossos. Então, esse nosso estudo é para identificarmos e conhecermos essas partes do nosso corpo que nos ajudam, né, a realizar essas atividades, tá bom? E bem, para concluirmos esse nosso estudo de hoje, vocês vão fazer a atividadezinha na folha que foi para vocês, tá? Que ela está sendo mostrada aqui no nosso vídeo, tá bom? E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão recortar, vão fazer essas ligações dos ossos e vão colar lá no caderno de vocês na matéria de ciências, tá certo? E daí vocês vão identificar, passar esses tracinhos, como está aqui, tá certo? E vão identificar cada osso, tá certo? Qual é o nome desse osso que fica localizado aqui? Aqui temos o crânio. Qual é o tipo de osso que cobre todos os nossos órgãos? É a costela, tá certo? Então, cada osso, ele tem o seu nome. Qual é esse osso que faz a sustentação do nosso corpo? É a coluna vertebral. Então, cada partezinha do nosso Então, cada osso que está localizado no nosso corpo, ele tem um nome. E isso é para ajudar vocês a identificar a partir da montagem desse esqueleto, né, que está aqui na nossa imagem. Bom, pessoal, então eu espero que vocês aproveitem essa nossa revisão, falando sobre como as coisas acontecem naturalmente no nosso corpo e que vocês saibam um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, um cheiro para vocês e boa atividade. Tchau, pessoal!